Olá, está no ar mais um programa Pauta Saúde e o tema de hoje é a campanha Dezembro Laranja, que tem o objetivo de alertar a população sobre a prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum aqui no Brasil. E para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico dermatologista Dr. Lucas Fernandes. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar, fale um pouquinho sobre a sua experiência em relação ao tratamento do câncer de pele. Sim. O senhor faz parte do grupo de combate, não é, doutor, ao câncer de pele? Isso, eu vivo câncer de pele diariamente, né? Além de dermatologista, eu sou especialista em câncer de pele, em diagnóstico e tratamento, em cirurgia. E há mais de 10 anos eu desenvolvo um projeto chamado Vigilante da Pele, que é um grupo de combate ao câncer de pele. Então, em tudo que a gente puder levar informação sobre a doença, a gente faz. Que é uma doença com dados alarmantes no Brasil, né? Os dados do INCA falam de 1/3 dos tumores malignos no Brasil são de pele e só de casos novos são mais de 220 mil todos os anos. Doutor, por que o câncer de pele é o tipo com mais incidência aqui no Brasil? A população não tem tanto cuidado em relação à exposição ao sol? O que é que seria? Começa que a gente é um país com grande insolação, né? Pra você ter ideia, o estado brasileiro que tem a menor insolação é Santa Catarina e ele tem mais insolação do que a Alemanha tem. Então, a gente tem muita insolação aqui e a cultura do filtro solar começou de 10, 15 anos para cá, para pegar de fato. Mesmo assim, muita gente ainda não tem esse hábito. Então, o sol acumulado, que é o principal fator de risco para o câncer de pele, é o grande fator aqui para o Brasil. Por isso que em todas as regiões brasileiras a gente tem um alto índice de câncer de pele. Quais são os principais fatores para o risco, de obter o câncer de pele? A gente fala muito sobre a exposição ao sol, mas também existem outros fatores que podem causar a doença? O sol é o principal fator, e eu chamo a atenção que o sol, principalmente do início da vida, o sol que se toma de 0 a 18 anos, ele é o maior causador de câncer de pele no futuro. Ele tem um efeito acumulativo. Felizmente, é raro a gente ver câncer de pele em crianças e adolescentes, mas o sol dessa época que aumenta muito o risco lá na frente. Então, na verdade, a proteção tem que ser por toda a vida. Então, o sol é o principal fator, mas além deles vem a pele clara, chamando a atenção que qualquer tom de pele pode ter câncer, inclusive a pele negra, muito negra, pode ter câncer de pele, mas quanto mais clara for, maior o risco. A correlação é muito forte da pele clara. Além de pele clara, também fatores familiares. Então, quem tem histórico familiar de câncer de pele tem uma chance maior de herdar alguns subtipos específicos e o histórico pessoal da pessoa. Então, alguém que já teve um câncer de pele, ele é um paciente de risco de desenvolver um novo. Fora esses que são os principais, existem outros fatores secundários também, como o cigarro. Então, o paciente tabagista tem uma chance maior de desenvolver. Pacientes imunossuprimidos. São pacientes que usam imunossupressores, por exemplo, para o transplante renal de fígado, ou pacientes portadores de HIV por muito tempo com a doença não muito controlada, ou qualquer outro fator que leve à queda do sistema imunológico, como depressão crônica, o paciente com a idade muito avançada. Doutor, e como é que a gente pode realizar uma autoavaliação da pele em busca de sinais do câncer? A gente primeiro divide, o câncer de pele tem 2 tipos que são muito distintos, Tem um subtipo que é de um padrão normalmente mais avermelhado, que são os carcinomas, eles aparecem nas áreas mais expostas. Sim. Face, colo, pescoço, dorso da mão e antebraço, aquele local de sol crônico. Normalmente ele pode se apresentar como feridas que não cicatrizam, ou que sangram, ou como verrugas ou elevações. Algo que você olha na pele e diz assim, poxa, isso aqui é um pouco diferente das pintinhas que eu costumo ter. Esse é um padrão. O outro tipo são os tumores melanoma, que normalmente são escuros e eles podem vir a partir de pintas. Eles podem vir a partir de uma pinta que você já tem ou ele pode iniciar parecendo uma pinta. Então, quando você for procurar na pele, você vê algo que até então é uma pinta e você vai avaliar essa pinta. E aí vem uma regra, que é uma regra mundial, é uma regra fácil, que a gente chama de ABCDE. E cada letra do ABCDE representa uma palavra que significa característica. Então a gente vai lá. O A de assimetria. Quando você olhar uma pinta, se ela for assimétrica, ou seja, se ela tiver uma metade diferente da outra metade, é um ponto ruim, O B é de borda. Uma pinta normal, ela deve ter uma borda regular e não borda com reentrâncias ou dentes. O C de cor, pois uma pinta normal ela tem que ter uma cor única ou no máximo uma cor mais escura, por exemplo, um castanho escuro no centro, com um degradê para a periferia mais claro. Se tiver pontos diferentes de cor,
também é ruim. O D de diâmetro, ou seja, o tamanho dessa pinta, que é de 6 milímetros, se ele passar de 6 milímetros ou 0,6 centímetro, também é ruim. E o E de evolução. Qualquer característica da pinta que modifique dentro de um período de 3 meses já é ruim. E para finalizar, eu acrescento um F. O regra mundial é A, B, C, D, E. E eu, por minha conta, por minha experiência em 15 anos trabalhando com câncer de pele, eu acrescento o F de feeling, ou seja, de percepção, de sentimento. Às vezes nós como profissionais, a gente olha aquilo, não encontra nenhum padrão técnico para poder apontar a doença, mas a gente não vai com a cara daquela pinta. A gente tem que ser levado em conta. É a mesma coisa do paciente. Você vai olhar em si próprio, alguém em sua volta, se não está nesse critério do ABCDE, mas tem algo que está lhe incomodando, não custa nada, e é um dermatologista, um especialista para poder avaliar. E essa pinta, ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo, doutor, ou tem algumas áreas mais comuns? Absolutamente em qualquer área do corpo, toda extensão da pele, couro cabeludo, unhas, inclusive o tumor pode aparecer até no olho, pra você ter ideia, na mucosa, na boca, na região genital. Porém, as áreas mais frequentes do tumor mais perigoso, existe aquele tumor menos perigoso que vai ser nas áreas expostas no dia a dia, né? Que é mais comum, face, dorso de mão, por exemplo. Mas o tumor mais perigoso, eu chamo a atenção para as costas dos homens e para as coxas das mulheres. Inclusive, há um dado curioso, que é mundial, de que os homens casados morrem menos de câncer de pele do que os homens solteiros. Porque como é mais comum nas costas, o solteiro é difícil perceber. Mas o casado, a mulher vê que tem uma pinta alterada e leva ele ao médico. Já a mulher, como é na coxa e a mulher se cuida mais, normalmente tem um diagnóstico mais cedo e não há diferenças entre solteiras e casadas. Doutor, com que frequência as pessoas devem fazer exames dermatológicos preventivos? O paciente que tenha qualquer fator de risco, como histórico familiar importante, ou histórico pessoal, ou pele muito clara, ou muitas pintas, se ele tiver pelo menos 50 pintas no corpo, que não é difícil alguém ter 50 pintas no corpo, já tem indicação de fazer um exame anual. A grande vantagem da triagem do câncer de pele em consultório é porque o exame que a gente usa hoje é um exame inócuo, ou seja, não faz nenhum mal. Não tem radiação, não fura, não corta o paciente, não causa dor. Pode ser feito numa grávida, numa criança, no idoso. A gente aproxima um microscópio de pele e consegue de imediato, na maioria das vezes, já saber se aquilo é perigoso ou não. Então, é um exame muito tranquilo. Então, qualquer pessoa que tenha essa indicação deve passar anualmente. Alguns casos mais graves, a cada 6 meses, por exemplo. Ou todo mundo, pelo menos a cada alguns anos, deve fazer uma avaliação. Quais são os métodos de proteção que o senhor indica, além do protetor solar? Camisas e vestimentas UV, elas são muito eficientes, de fato, desde que seja de uma boa procedência, né, de uma boa marca, porque você não precisa reaplicar como protetor solar. Sim. Então, você vai à praia, você está com a camisa UV, com um chapéu, você está vestido, você está protegido naquele período. Além de óculos também para os olhos, que é importante. Então, essas vestimentas são muito interessantes. Existem outros elementos que também se fala, como, por exemplo, que se chama fotoprotetores orais, que na verdade são moléculas que se fala de proteger, mas ele não é tão eficaz quanto o filtro solar e as vestimentas UV. Doutor, há alguma mudança no aspecto da pele que o paciente deve relatar imediatamente, além das pintas, como o senhor citou? A gente vai olhar a aparência, né? Então, com ferimento, sangramento, alguma alteração da pinta, como a gente falou, a gente não deve esperar sintoma. Esse é um ponto muito importante. Câncer de pele não dói, não coça e não arde. Às vezes, quando ele vai fazer isso, ele pode estar num estágio muito avançado. Eu gostaria que o câncer de pele doesse a ponto do paciente gritar, porque eu faria levar aí ao consultório com urgência, mas infelizmente não é assim. Às vezes o paciente está com diagnóstico tardio porque fala assim, doutor, eu não sinto nada. Então não é para sentir nada mesmo, é sempre observação de alteração de padrões. Em relação à faixa etária, doutor, os idosos têm mais chances de ter o câncer de pele? Como é que hoje esses números? Sim, o efeito é acumulativo, né? Então, como eu falei, o sol da infância e adolescência é muito causador, mas é difícil aparecer nessa fase. Quanto mais tiver idade, a gente fala de ponto de corte de 40 anos. O paciente, a partir de 40 anos, ele tem uma atenção mais especial. E uma das coisas que explica é o crescimento da incidência do câncer de pele no mundo inteiro por conta do aumento da sobrevida. Cada década que passa, a gente, na média, vive mais do que décadas anteriores. Então, se a população envelhece mais, tem mais efeito acumulativo, a gente tem mais casos de câncer de pele.
Doutor, detectado o câncer de pele, quais são as chances de cura? Depende do caso? Explica pra gente. Praticamente todos os tipos, se diagnosticados cedo, têm cura. Então, mais uma vez que a gente estimula o diagnóstico precoce, né? Então, a cirurgia ainda é o principal tratamento, né, para cura, mas existem outras também, outras modalidades terapêuticas. Seja para complementar a cirurgia, que a gente chama de coadjuvantes, ou pode ser substituto da cirurgia quando o paciente não pode submeter à cirurgia por qualquer motivo que seja. Mas a chance é muito boa. E aí vem mais uma vez a importância do que a gente está falando aqui, do dezembro laranja, da prevenção. O órgão, a pele é um órgão que a gente enxerga, né? A gente consegue ver, então a gente tem que usar isso a nosso favor. De perceber, diagnosticar cedo e ter uma chance de cura. Então justifica muito, somado aos grandes números da doença, a gente fazer o que está fazendo, levar informação sobre o diagnóstico precoce. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre o programa Vigilantes da Pele, quais são as novidades em relação a ele, para que as pessoas tenham acesso a essas informações. O Vigilante da Pele existe há mais de 12 anos, né? E mais de 2.000 profissionais já foram capacitados, né? Profissionais de salão e de saúde que aprendem a suspeitar de câncer de pele nos seus clientes, por exemplo. E ele tem dois pilares, né? Ele tem um pilar de combate à doença, de levar informação para o diagnóstico precoce do câncer de pele e, ao mesmo tempo, valorizar esse profissional. Porque o profissional da estética, ou que seja, aprender sobre saúde traz muito benefício para ele. E ele agora vem disponibilizado de forma online também, né? Porque eu fiz muita capacitação a nível regional, foram mais de 50 cidades que eu fiz, né, do Vigilante da Pele, e agora ele vem no modelo online, onde qualquer pessoa do Brasil pode fazer essa capacitação. Doutor, qual é a mensagem que o senhor deixa para a população, para quem está assistindo o programa Pauta Saúde, em relação à importância da prevenção, do cuidado com a pele, para que não se torne um caso de câncer de pele? Qual é a sua mensagem, especialmente nesse mês, né, a campanha Dezembro Laranja? Começar a prevenção desde cedo, né? Criança a partir de 6 meses. Antes de 6 meses sem sol, mas a partir de 6 meses usar filtro solar. Se você tem esse cuidado com seu filho na infância e adolescência, um dia que ele sair de casa, ele vai estar mais protegido por conta de evitar o sol nesse período perigoso. E esse cuidado tem que seguir pela vida inteira. Lembrar que tempo nublado também passa ultravioleta, então não tem isso, hoje está nublado. Tem coisa, não é só então, no verão, né? Prevenção sempre. E o segundo, que é o diagnóstico precoce, que é o monitoramento, né? Ficar prestando atenção na pele de si próprio, em pessoas em volta, e saber que a maioria dos cânceres de pele tem cura, então deve procurar logo um médico para ter o diagnóstico. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, o senhor costuma ser ativo nas redes sociais, conta pra gente, doutor, como é que faz para ter acesso. Eu levo muita informação sobre câncer de pele e doença da pele, algo que eu não acreditava, Luiz, que fosse dar certo, porque eu imaginava que as pessoas só iriam ter interesse para ver estética na dermatologia, mas não, elas gostam muito e aprendem muito sobre doença, de maneira geral, sobre prevenção. Eu levo muita informação no Instagram, que é @drlucasfernandes, e do projeto Vigilante da Pele tem um site que é vigilantedapele.com.br. Doutor, muito obrigada, pela sua participação aqui no programa Pauta Saúde. Foi uma entrevista muito importante e esclarecedora. Obrigado. O programa Pauta Saúde está de volta e a gente continua falando sobre o câncer de pele, mas agora com um outro viés. Vamos falar sobre a importância do uso do protetor solar para proteger a pele contra os danos causados pelo sol. E para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora com Tássia Abreu, ela que é esteticista e cosmetóloga. Tássia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Temos muitas dúvidas a respeito do assunto, viu? Lu, eu que agradeço pelo convite para falar de um tema tão importante para o nosso clima tropical, né? Então, eu que agradeço pelo convite. Tássia, para começar, eu quero que você fale qual é a importância do uso diário do protetor solar na rotina dos cuidados com a pele. Eu já vou iniciar com 3 cuidados básicos. O primeiro é a prevenção do câncer de pele, que muita gente não sabe, mas ele ocupa aí aproximadamente 9.000 casos na Bahia por ano de incidência do câncer de pele, então é uma régua muito grande. O terceiro, para quem tem hipercromias, né, problemas com melasma, dentre outros, inflamações também, de acne, isso também pode causar uma mancha, então é importante estar no uso. E o terceiro, mas não menos importante, que eu acho que nós mulheres nos incomodamos muito, que é a questão das linhas de expressões. Então, é um também dos fatores principais para o uso do protetor solar.
E muita gente só atribui mesmo a questão da exposição, né? Então vai muito além disso, né, Tássia? Muito além, porque na verdade o sol não é só a marquinha bonita, né? O povo acha, bora tomar sol e tal, se expor, mas o que tem por trás disso implica diretamente na nossa saúde. O filtro solar, algumas pessoas acreditam que precisa utilizar somente se estiver exposto ao sol, mas não é assim que funciona, né? De forma alguma. O protetor solar deve ser usado todo o tempo, independente da estação do ano. Por quê? A gente vai ter aí os raios que compõem os raios o raio ultravioleta, que é o UVB e o UVA. E esses raios, eles trazem para a nossa pele, sim, fatores como o câncer de pele, que eu já falei, que é o ápice para mim, né? Que seria o câncer de pele, dentre outros mais. Então, tem que usar em todo o tempo. E como escolher o protetor solar ideal para cada tipo de pele? Boa pergunta e frequente também em consultório. Como escolher? A gente vai ter vários tipos hoje em mercado. Pele oleosa normalmente vai optar toque seco. Já tem na informação do rótulo do produto. Para quem tem uma pele que é mais também seca, já não vai gostar tanto do toque seco, vai optar porque é mais fluido também, pode estar utilizando. E prestar atenção sempre no FPS, que é o fator de proteção que está ali naquele produto. Se a pessoa tiver a pele mais clara, o fator precisa ser mais forte? Como é que é, Tássia? Com certeza. É muito interessante essa pergunta e já trazendo para a realidade também de fototipo mais escuros, né? A pele negra em si. Por quê? Algumas pessoas acham que não precisam utilizar por ter uma pele negra, mas não. Correm risco tanto quanto, até porque tem insolação e dentre outros, como eu já citei também, o câncer de pele. Então é ideal que use o protetor solar sim e pessoas de tons mais claros, um cuidado ainda maior, porque a nossa pele por si só é mais sensível, fica mais susceptível a doenças posteriores à exposição ao sol. Então, de preferência, o fator mínimo de proteção é de 30, tá? E no nosso caso, se puder colocar 50, 70, perfeito, tá? Tássia, aí a gente deve aplicar o filtro solar mesmo em dias nublados, no inverno? Com certeza. Independente da estação, precisamos e necessitamos desse cuidado com a pele. Como foi dito, os raios, ele vai atingir a nossa pele independente da estação. Então, esse cuidado com a nossa pele, independente se chuva ou sol, é necessário. Mas no verão precisa ser redobrado? Precisa ser redobrado. Entra a questão de quem está na piscina, em mar. Tem lugar assim, gente, aquela coisa de Tássia, vamos lá para outra pergunta que se associa a essa. Se eu for utilizar o protetor solar normalmente em um dia cotidiano de trabalho, rotineiro, vamos colocar em 3 horas, aí a questão de reposição, mas se eu estou num fator onde eu vou ter água, que eu vou me expor ali dentro e eu sair por necessidade básica, eu preciso repor esse protetor. Ah, mas é chato, repor novamente. Esquece a parte chata, lembra da parte de saúde e repõe, porque teu corpo agradece. E existe uma quantidade específica, Tássia, que a gente deve colocar? Existe. Porque tem alguns produtos que são mais caros, né? E a gente fica com aquela economia, mas nessa hora não pode pensar nisso, né? Existe, verdade, existe sim. Normalmente, eu ensino aos meus pacientes a colocar 3 fileirinhas nos dedos. Pronto, essa quantia passada nos dedos é o ideal para passar no rosto e no pescoço. Bom, você falar do pescoço, né? Que muita gente não lembra. Verdade. E é tão importante quanto a pele do rosto, né? Tão importante quanto, inclusive, vou esticar mais um pouquinho, Lu. O colo também. Inclusive, a procura por cuidados no colo aumenta-se muito a procura lá em consultório por conta do fator de envelhecimento, porque as pessoas, volta lá, aquela realidade que eu falei no início, não tem o hábito de colocar e os raios, eles vão causar o fotoenvelhecimento. Então, tem que passar no rosto, orelha, tá? Prestar atenção na orelhinha. Boa observação, tá? Eu não lembro, confesso. Mas tem que passar. Observe que tem gente que fala, ai, tá tudo ardendo. E até a orelha, meu Deus do céu, porque não tem esse cuidado. Então, orelha, pescoço e colo. Sem falar o corpo todo, né, Lu? Tássia, em relação ao filtro solar com cor, faz alguma diferença em relação à proteção ou não? É uma alternativa também bacana? Faz diferença para quem faz acompanhamento para controle de hipercromias, né? Porque quem tem mancha, o fator de proteção com cor vai ajudar muito, porque ele vai formar uma blindagem maior na região da mancha. Então eu gosto muito de indicar assim. Inclusive para os homens também, tá? Que tenham resistência às vezes, o homem vai usar protetor com cor. Eu tenho muito paciente homem e que usa um fator de proteção com cor, traz uma uniformidade à pele, deixa bonito, visível, então vale muito a pena o investimento. Tássia, a gente está falando muito sobre o câncer de pele, né, por conta do dezembro laranja, Sim. mas o sol, ele provoca também outras lesões
na pele, principalmente do rosto. Como é que tem sido a procura hoje de pacientes para tratar manchas causadas pelo sol? É reversível? Como é que é? Depende de cada caso? Depende de cada caso. Como o melasma, por exemplo, ele é uma doença crônica da pele. Então a gente não tem uma cura para ele ainda, infelizmente. Mas, como a gente fala em consultório, tem um controle, um gerenciamento dessa doença. Feito isso, a procura tem sido enorme. Por quê? Um dos gatilhos principais para o melasma em si é agora esse clima. É o gatilho da quintura. Então vai desencadear um aumento no pigmento da pele. Para quem tem acne, a mancha pós-inflamatória também vai influenciar. Então, não usa protetor solar, se expõe ao sol, por consequência, também vai ter uma mancha ali. Então, a procura nesse período realmente cresce consideravelmente. Quer chegar final de ano com pele bonita, né? Tássia, e esses tratamentos, né, estéticos relacionados a manchas na pele, eles podem ser realizados tanto no verão quanto no inverno, ou uma preferência sua em relação a esse cuidado? Pode e deve ser realizado de janeiro a dezembro, tranquilamente. Qual a diferença? Se eu tenho um contra, que é o nosso calor, que fica mais incidente agora. Como a gente trabalha com a cosmetologia, então dentro dela a gente também vai usar porcentagens amenas para estar favorecendo esse paciente nosso, até porque quem tem melasma, ele quer manter uma pele bonita o ano todo. Então assim, não é conveniente não continuar, mas a gente faz uma readaptação mediante o clima. Tá, se a gente deve reaplicar, você já falou que no sol, se estiver na praia, na piscina, sim, mas no dia a dia, para quem trabalha, usa maquiagem, como é que faz? Lava o rosto e passa novamente? Começa Boa. do zero? Como é que funciona? Perfeito, vamos lá. Para quem trabalha como a gente em ambientes internos, tranquilo, né? A gente está aqui e vai poder repor até mesmo com um pó compactozinho, que é bacana isso, que a gente tem hoje o pó compacto, que já tem fator de proteção, a gente pode estar utilizando. No caso, quem trabalha de maneira externa e tem essa exposição maior, por necessidade vai ter que repor. Não tem o que burlar aí, vai ter que repor. Mas no nosso caso tem a facilidade de estar usando ali um pó compactozinho, já dá o efeito mate na pele, né? Bacana, mas tem que repor. Tássia, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao aplicar o protetor solar? Eu imagino que a quantidade que a gente coloca Sim. já seria um erro, né? Primeiro erro, esse aí. Essa questão da quantidade que as pessoas não têm, a maioria das vezes, essa informação, embora a internet facilite bastante, mas por falta realmente de conhecimento ou de uma rotina, a gente não é educado para passar protetor solar, embora devíamos ser, né? A gente não cresce com essa rotina. Então, o ideal é botar a quantia certa. O primeiro erro é porque não colocam a quantia certa. Segundo, a reposição em fatores, como eu já falei, exposição à água e tudo mais. E o terceiro é fator de proteção abaixo, muitas vezes. E o último que eu vou citar, mas não menos importante, é a questão, gente, se atentem a regiões específicas. Existe o protetor facial e o corporal. Muita gente compra um protetor e passa generalizando no corpo. Não pode ser assim. A pele do nosso corpo, ela vai ter uma textura mais grossinha, uma textura diferente do que a face. Então, é necessário fazer uso de protetor facial e protetor corporal separadamente. Tá, se o protetor solar ele interfere nos resultados dos procedimentos estéticos que estão em andamento? Com certeza. Essa aí eu tenho que postar toda hora, beliscar a menina lá toda hora, chamar atenção. Por quê? Se não adianta a gente usar o melhor skincare da vida, fazer tudo certinho, seguir, tá? Se estou seguindo um padrão que você me passou, mas quando chega que vai sair, não põe o protetor solar. Se a gente faz uso de ácido, automaticamente a gente está sensibilizando essa pele. Se eu trago uma sensibilização, o que é que eu posso conter uma inflamação pós isso? Ou um efeito rebote, que é muito conhecido, o uso do filtro solar. Então, é de suma importância o uso do filtro solar para se obter êxito em qualquer tratamento estético. Inclusive no Botox, viu, que todo mundo ama. Você comentou que nós não somos educados para usar o protetor solar. Mas o uso desse filtro, ele precisa ser feito também por crianças, idosos, porque nós focamos muito nos adultos, né? Quem tem uma rotina corrida, trabalha. Mas e as crianças e os idosos, como é que ficam nesse quesito? Precisam manter o mesmo cuidado. E o legal é que na própria farmácia já tem para criança, que já tem lá Kids, né? Então fica mais visível. Colocam sempre um aroma que vai trazer para a criança um cheirinho agradável, vai permitir que os pais, tios, passem de maneira mais aceitável, porque eles são mais resistentes, né? Não quer ver água, não tem paciência de parar. Mas precisa passar e voltando, principalmente na orelhinha. É muito comum a gente ver crianças com insolação, porque os pais negligenciam tanto passar o protetor, também quanto na reposição, principalmente, eu diria, na reposição. Eu tenho um sobrinho e sempre que ele vai à praia com a gente passa até no dorso do pé, porque fica exposto ali o tempo todo. Então, a gente tem que passar de uma forma
unificada, também, né? nas mãos. A gente que dirige, por exemplo, observe que um lado da gente sempre vai tender a estar mais rugoso por conta a gente fica sempre mais exposto. Então, a gente que está sempre no volante, sempre lembrar de passar protetor solar de maneira um pouco a mais, digamos assim, na região que fica mais exposta ali no volante. Voltando à questão do protetor, pessoas idosas também, que tem uma pelezinha mais filiforme, que é fininha, então deve também fazer uso de protetor, com certeza. E quem tem acne ou a pele sensível, o protetor solar muda? Existe também os formulados, né, Tássia? Existe, eu amo. Muda. Na verdade, a pessoa que ela tem algum tipo de hipercromia ou sensibilidade na pele, por si só, qualquer fator de proteção, ele vai trazer, quando ela passa, uma certa ardência por conta do composto químico ali dentro. Então, quando chega esse relato para mim, eu tento explicar, desmistificar, achando, porque minha pele é sensível. Não só porque é sensível, porque normalmente a mancha, ela danifica a nossa barreira cutânea e deixa a gente realmente mais sensível. Mas, se possível, optar aquele, eu já usei esse, me identifiquei, tem muito isso também. Além do rosto, você comentou sobre o colo, a mão, o que mais assim que as pessoas costumam esquecer de proteger? Hoje, realmente, seria o colo. A maior incidência minha é o colo. O que é que eu faço para associar? Peço para associar. Se possível, leva a camisa com proteção UV, viseiras, óculos, usa para potencializar. Se possível, vai numa barraca que tem ali um guarda-sol, um lugar para você ficar acolhido e diminuir ao máximo essa exposição de forma exacerbada. Tássia, em relação, né, à parte mais estética, em que situações é que as pessoas devem procurar o serviço de um esteticista para ver essas questões mesmo de danos causados pelo sol? Como hoje a estética, a gente desmistificou aquela ideia primária, estética é saúde, né? A estética ela implica em tudo em nosso corpo, principalmente em autoestima. Então a procura deve se iniciar a partir do momento que sentiu ali, teve uma ruguinha, poxa, eu tô nova, surgiu isso aqui, essa manchinha nova aqui. Procura um esteticista, que a partir dela, até se for algo mais sério, a gente também vai encaminhar para um dermatologista responsável para estar acompanhando e dando início também a protocolos específicos para já, digamos assim, atenuar os sinais indesejados. A gente fala muito sobre câncer de pele agora em dezembro, né? Imagino que você vai ser muito requisitado, inclusive, para falar sobre o assunto, mas é um tema que a gente deve tratar durante todo o ano, né? Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão assistindo o programa em relação mesmo ao cuidado com a pele? Você falou que hoje a estética está associada à saúde, vocês Sim. podem, inclusive, ter uma noção, conhecimento e indicar alguns casos para um médico, né? Eu quero que você deixe um recado em relação à importância mesmo do cuidado com a pele, não só do rosto, durante todo o ano. O que é que eu digo para vocês hoje, quanto profissional da saúde estética? Se você se ama, se coloque em primeiro lugar, se cuide com responsabilidade. Se você não sabe fazer isso, procure um profissional apto, que ele vai te direcionar da melhor maneira, vai te direcionar para o que for necessário. Se cuidem com amor, porque o principal lar nosso é o nosso corpo, sem dúvida. Tássia, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que você realiza, como é que faz? Você tem rede social? Você costuma postar conteúdos? Tenho demais. É só seguir lá o @TassiaAbreu_estética, que todos os dias tem postagem nova, tem dicas. Lá eu costumo dizer que é uma rede social onde a gente aprende e divide informações. Tássia, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. Agradecer a sua participação aqui no Pauta Saúde. Eu que agradeço e contem comigo.